Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar falando sobre as orações subordinadas. Na verdade, essa semana é mais para a gente entender a diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada. Como vocês viram no videozinho que eu mandei ontem, que é bem explicativo, as orações coordenadas, elas são orações que são independentes sintaticamente, né? Ou seja, elas não dependem da outra para ter sentido, apesar de que em alguns momentos ela pega elementos da outra oração, mas ela tem sujeito, ela tem verbo, ela tem complementos. Porém, a subordinada, como o próprio nome já diz, é uma oração que depende sintaticamente da outra para existir. Então você precisa entender todo o contexto para conseguir saber o que está acontecendo, né? E aí no livro de vocês, na página 60, tem alguns exemplos que eu vou utilizar aqui para explicar melhor para vocês. Então o primeiro exemplo é: nós não percebemos que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Nós temos duas orações aí, certo? Então, quando a gente estuda subordinação, a gente tem duas orações. E a gente sabe como é que a gente entende uma oração, né? Quando é que a gente sabe que é uma oração? Quando tem um verbo. Então, nós temos dois verbos aí. O primeiro verbo é percebemos. Então, nós não percebemos, nós temos sujeito e nós temos o verbo. Só que esse verbo perceber é um verbo transitivo, né? Quem percebe, percebe alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. E no caso, percebe-se que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Como é um verbo transitivo direto, todo verbo transitivo direto exige um objeto direto. E o objeto direto, que é tudo que o verbo exigiu, é que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Só que esse objeto direto, ele tem um verbo no meio. Portanto, a gente não pode chamá-lo só de objeto direto. A gente vai chamá-lo de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Essa parte toda virou uma oração porque tem um verbo no meio. E geralmente essas orações, elas são pontuadas elas são iniciadas pela conjunção que, nessa conjunção integrante. E dentro das subordinadas nós temos três tipos, que é a substantiva, a adjetiva e a adverbial. A substantiva, ela vai ter valor de substantivo, certo? Então elas podem ser, essa oração toda pode ter o sentido de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de aposto e assim sucessivamente. A gente vai aprender nas próximas aulas. As adjetivas, as orações subordinadas adjetivas vão ter valor de adjunto adnominal, ou seja, quando o adjetivo vem caracterizar algum substantivo que veio junto a ele. Esses são os adjuntos adnominais. E ela vai ter valor de advérbio quando vierem adjuntos adverbiais, ou seja, palavras que trazem a ideia de lugar, de tempo, de intensidade e assim sucessivamente. Porém, por enquanto a gente vai tentar só distinguir uma oração coordenada de uma oração subordinada. No exercício 2, a gente vai fazer falar um pouquinho mais sobre a conjunção e. Aquela conjunção a qual nós estudamos bastante nas primeiras semanas do bimestre, que indica uma adição. Então, a gente geralmente utiliza quando a gente quer adicionar uma outra informação. Porém, as pessoas utilizam a conjunção e de forma deliberada. Elas utilizam em todos os sentidos. Para falar sobre uma alternativa, por exemplo, para adicionar uma alternativa ou para falar sobre uma coisa que é oposta a outra. Então a gente acaba utilizando a conjunção e sem
sem entender muito bem o sentido dela. A gente só vai usando. E aí tem 2 exercícios para vocês fazerem, que é trocar a conjunção e por uma conjunção que tenha um significado melhor, que seja mais apropriada. E no exercício 3, vocês vão transformar as orações em orações subordinadas. Por exemplo, há necessidade de sua volta. Uma oração subordinada ficaria: é necessário que você volte. Então, perceberam que eu adicionei a conjunção integrante que e que uma oração tornou-se sintaticamente dependente da outra para ter sentido completo? Então, vocês farão isso nos outros exercícios. Beijos!